Ok, pessoal, continuando aqui o nosso projeto, a partir do momento aqui a gente já tem a parte da cozinha toda concluída. Vocês vão perceber, se vocês não tiverem um computador que tenha bastante memória RAM, um processador mais avançado, que o SketchUp vai começar a travar, certo? O que a gente vai fazer então? Da mesma maneira que a gente criou camadas, layers, aqui para a planta, para a parede, para o piso, para portas, para janelas, a gente vai começar a criar layers por ambientes. Nesse caso aqui a gente vai selecionar tudo que é do HelloMob agora e vai por dentro do layer da cozinha. Então eu vou criar aqui um layer chamado HelloMob Cozinha. Melhor, Cozinha HelloMob. E por que Cozinha HelloMob? Nessa parte, nesse layer Cozinha HelloMob, a gente vai colocar somente o que for oriundo do HelloMob. Aí depois a gente vai ter a parte de decoração da cozinha. A gente vai criar um outro layer chamado Cozinha Decoração e vamos colocar todos os itens de decoração dentro desse layer, tá? Então criei aqui o camada, vou apertar Enter. Agora o que eu vou fazer? Vou selecionar tudo que for do HelloMob para posicionar dentro da cozinha. O que vai acontecer? Essas pedras aqui, essa parte, a gente não vai usar do HelloMob, certo? A gente desenhou geometrias, mas eu vou colocar também nessa mesma camada, só para ocultar elas aqui e deixar o arquivo mais leve para a gente desenvolver os demais projetos, tá? Aqui vai faltar somente essa outra vista aqui. Beleza. Agora eu vou vir aqui e mudar para camada Cozinha HelloMob. Vou desabilitar esses itens aqui ainda. Ver se tem mais algum. Form, essas duas laterais e essa prateleira. Ok. Vou habilitar novamente a camada e vou aplicar os demais itens para a mesma camada. Agora eu vou desabilitar, vai apagar todos os móveis que vieram do HelloMob que estão posicionados dentro da cozinha. Essas linhas de referências aqui a gente já vai apagar também, para ir limpando o projeto. Essas duas medidas também serão apagadas, certo? O que a gente vai fazer agora? Vamos passar para a parte do painel da sala. Para fazer isso, para a gente ter uma dimensão aqui, uma referência de como que vai ser esse projeto, eu vou pegar a ferramenta Interagir e vou clicar nessa porta para ela ficar aberta, para mim ter uma referência de posicionamento. Ok? Fiz esse posicionamento, agora a gente vai começar a criar linhas de referências para limitar, posicionar corretamente tudo da maneira que a gente precisa. Primeira linha de referência, eu vou pegar aqui a fita métrica, letra T no teclado. Vou pegar, travar para movimentar no eixo verde somente, seta para a esquerda. E vou trazer aqui. Eu sei que tem 1,10 m. Então vou colocar aqui um espaço. Vou colocar uma linha de referência a 1.200, que vai dar 1,20 m. Essa é a primeira linha. E dessa porta aqui também vou criar um recuo dela de 50 milímetros apenas. Certo? E aqui a gente já tem mais ou menos o posicionamento. O que eu quero fazer? Vou fazer aqui um painel ripado, usando toda a biblioteca do HelloMob, fazer um painel da TV e umas gavetas suspensas. Certo? Então para isso eu vou começar fazendo o seguinte. Vou vir aqui na categoria de painéis, vou analisar aqui o que eu tenho disponível. Eu tenho um painel avulso vertical, painel com ranhuras ou apliques, painel de TV com frisos horizontais, friso vertical e placas para painel. O que a gente vai usar para fazer os ripados vai ser esse conjunto de placas para painel. No momento que a gente for fazendo, vocês vão entender qual que vai ser a dinâmica que eu vou aplicar para chegar no resultado que a gente precisa. Mas primeiramente, então, para começar essa estrutura, eu vou vir aqui na categoria de tamponamento / envoltórios. Vou pegar essa vista vertical aqui. Vou dar um clique, ela vai inserir lá na origem. Vou pegar a ferramenta de seleção. Ela já vai vir com um material aplicado. Vou pegar essa vista e vou levar até essa linha de referência aqui. Certo? Primeira coisa,
ferramenta rotacionar e girar. Vou posicionar, primeiramente abrir as opções dela, e onde está engrosso, ó, selecionei vista horizontal, é o que a gente está editando, e eu vou falar que eu quero engrossar ela, dizer que sim. Lados fitados, apenas à frente, e vou aplicar. Certo? O que vai acontecer? Eu selecionei aqui lados fitados apenas à frente, mas não pintou nada. Eu preciso vir aqui na aba de materiais, com ele selecionado, ó. Ele vai pedir fita em grosso, tá sem fita. Eu dou um clique e vou definir uma fita. Por exemplo, eu vou colocar aqui, eu vou usar um outro material. Vou usar a estrutura de 15, branco. Não entendi aqui, não está sendo usada a fita de 22, mas ele está pedindo uma fita estreita, também vou colocar branca. Grosso, branca de 35. Ok. O que vai acontecer aqui? Vocês viram, eu apliquei a fita de 19 e ele pintou aqui. E eu agora defini a fita que vai ser utilizada em grosso. Na hora que a gente otimizar, gerar o serviço no Corte Cloud, ele vai substituir essa fita de 19 pela fita de 35. Ok? Agora eu vou pegar a ferramenta Mover e vou encostar ele ali na parede. Vou pegar a ferramenta Escala e vou ver aqui a altura que vai dar essa peça. 2,75 m. Ela aqui está na altura total da chapa. Vou criar então aqui, só para a gente ter uma segurança, um recuo de 45 mm. Depois a gente faz um acabamento legal em cima, coloca uma iluminação bem bacana. Vou pegar a ferramenta Escala novamente e vou reduzir até essa altura aqui. Beleza, defini. Vou pegar a ferramenta Mover e tirar uma cópia dessa estrutura até essa outra linha. Aqui a gente está fazendo a parte de engrosso. Como essa é uma estrutura que vai ter um painel, vai ser tem que passar cabo por trás para não ficar aparente, a gente já inicia o projeto prevendo que ele vai ter essa construção e a gente já faz um engrosso para que na hora que a gente girar o orçamento não falte nada. Todas as peças, todos os sarrafos que vão ser usados, toda a fita de engrosso, faça parte do orçamento. A intenção do Corte Cloud é tirar aquele trabalhinho, aqueles detalhes que a gente teria que fazer depois, quantitar, fazer uma lista de peças separada. Aqui não, a gente já consegue prever todo o uso, todo o consumo de material no projeto. Certo? Na hora que a gente receber essas peças cortadas, é simplesmente a gente seguir o que está no projeto e fazer a montagem, sem ter que ter dor de cabeça em cortar mais peças e assim por diante. Beleza? Aqui só para me confirmar, vou fechar essa janela, vou pegar a ferramenta de dimensão, e vou confirmar qual que é o comprimento que a gente tem para esse painel. Temos 3,55 m. Beleza, aqui está um tamanho razoável. O que eu vou fazer aqui é agora passar a criar linhas de referências. A primeira linha que eu vou fazer, a partir dessa daqui, é uma parte que vai ficar só ripado, para fazer um acabamento, um detalhe aqui na parede de entrada. Esse ripado aqui eu vou usar ele com 60 mm. 600 mm, desculpa. Ok, coloquei o primeiro ripado ali. E a partir dele a gente vai fazer todo o painel com TV e assim por diante. Vou criar mais um daqui. Beleza? Vou copiar essas réguas, agora pegando pela linha do meio, até essa linha que a gente fez aqui. Vou abrir as opções do componente. Nesse caso aqui eu não quero que receba fita. Então vou dizer que nenhum lado vai receber fita de borda. Vocês vão perceber, se eu fizer uma cópia agora dessa peça, ó, ele vai remover a fita de borda para mim, visivelmente. Agora eu vou encostar ele na parede novamente. E também fazer uma cópia
para aquela outra linha de 60 que a gente fez aqui no início. Okay? Essas duas colunas, essas duas linhas, digamos assim, ela vai servir de apoio para a parte principal do ripado, a parte que vai ficar visível, vistosa, que vai ser de cima e embaixo, certo? Vou fechar essa janela aqui. Ok, continuando aqui, para a gente poder fazer um ripado, eu preciso fazer uma estrutura para ele, digamos assim. Essa estrutura, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na categoria, na aba de módulos, pegar aqui peças avulsas e vou pôr uma chapa de 6 mm, fechando toda essa peça aqui, certo? Esse material a gente vai usar aqui o grafito para seguir o mesmo padrão lá da cozinha. Vou selecionar o sarrafo e vou pôr aqui no projeto fundo avulso. Vou pegar aqui uma orientação da referência, está um pouco bugado o Hello Mob. Ele jogou ali. Essa porta eu vou fechar ela para a gente ter o campo de visão total. Vou pegar a ferramenta mover. Essa peça. Vou colocar aqui. Vou posicionar aqui no meio dele. Agora com a ferramenta escala, eu ajusto tanto a largura quanto a altura. Vou encostar ele até no chão. Beleza, aqui a gente já tem a parte que vai receber toda a estrutura do ripado. Vou fazer uma cópia dessa mesma peça para o outro lado. Encostei aqui. Okay. Vou selecionar esse sarrafo agora, vou vir na aba de material e vou aplicar nele também a fita grafito, só que a fita larga agora, de 45. Como a gente está usando de 15, aí mais 6 mm, vai dar 36. Então, visivelmente aqui ele não vai pintar, mas na hora da gente preparar uma apresentação, basta a gente aplicar o material nesse topo aqui também. Vou mostrar como que a gente faz isso depois. Seleciono essa daqui também, vou pôr o mesmo grafito de 45, que já pintou ali pra gente. Vou colocar umas cores aleatórias aqui, pessoal, pra gente ir fazendo o projeto. Percebi que não ficou muito harmonioso, a gente vai voltar e vai mudar a cor do material, tá ok? Vou voltar aqui na aba de módulos, manter esse fundo selecionado. Agora eu vou vir na categoria de painéis e vou inserir esse placa para painéis. Posicionar aqui a frente sobre ele. Jogou essa placa para painéis aqui pra gente. Eu vou pegar a ferramenta mover e vou encostar lá no canto, na vértice dessa chapa de 6 mm que a gente colocou. Esse material já vou mudar aqui também para um grafito de 15. O painel ripado, não tem necessidade da gente usar uma chapa de 18, a não ser que o cliente queira, digamos assim. Vou abrir aqui as opções. Primeira coisa que eu vou editar, a largura. Vou colocar 600 mm. Espaçamento em friso horizontal 10, ok. Quantidade de friso horizontal vou colocar em 0. Quantidade de vertical vou colocar aqui em 6 e aplicar para a gente ver como que fica. Desculpa, a largura é 600, não a altura. Certo? Vou pegar a ferramenta escala agora, aumentar ele até essa linha de cima. O que vai acontecer? Nesse caso eu tenho que ficar atento ao corte mínimo que é possível aplicar fita de borda, ou seja, cada central de serviço vinculada ao QuartCloud, no momento que é feita a implantação nessas centrais, é coletada todas as informações, limitações de máquina, para que
no momento que essa central receba um serviço, ela de fato receba apenas peças que ela pode produzir. Nesse caso aqui, eu vou pegar a ferramenta dimensão e vou medir quanto que tem esse sarrafo de largura. Ele tem 77 milímetros. Beleza. Eu sei que a maioria das centrais, peças acima de 70 milímetros, a maioria, pessoal, nem todas, peças acima de 70 milímetros é possível cortar e aplicar fita de borda dos dois lados, certo? Então nesse caso eu vou abrir aqui novamente as opções e vou mudar aqui para 7, para a gente ver quanto que vai ficar. 66. Nesse caso não é possível. Eu vou voltar aqui para 6 e vou aumentar aqui o espaçamento no friso vertical para 15 milímetros, para a gente ver quanto que vai ficar. Lá, 73 milímetros. Beleza, ficou um espaçamento legal. Então aqui eu tenho 7 sarrafos e 6 espaçamentos. Ok? E isso daqui tenho certeza que a maioria das centrais vai produzir, vai cortar essas peças e vai poder aplicar fita de borda para vocês. Selecionando aqui, friso horizontal, beleza, tudo certo. Próximo passo, eu vou fazer uma cópia desse friso aqui para o outro lado também. Como eu disse, pessoal, a gente está aplicando apenas alguns materiais para que o projeto não fique todo branco. Okay? Depois a gente vai analisar se o material está ok, a gente vai manter, se não ficou legal, a gente vai alterar. Beleza, fizemos aqui as duas primeiras colunas do ripado no nosso projeto. Okay? Como eu disse para vocês, agora eu quero fazer um painel central com a TV e depois uns gaveteiros suspensos aqui. Para me dar uma sustentação, eu vou medir aqui uma altura de aproximadamente 1 metro, que vai ser, daqui para cima vai ter o painel da TV, onde vai colocar a TV tudo certo. Vou fazer aqui um painel também, para seguir o mesmo padrão, vou criar uma outra linha para baixo dessa, 1 metro. Vou ver quanto que vai me sobrar livre aqui no meio. 70, é muito pouco. Vou fazer aqui, vou deletar ela e também criar a partir dessa linha aqui 1100 milímetros. Beleza. Aqui eu vou ter mais ou menos a posição para minha estrutura, para a parte do painel onde vai a TV, fazer um detalhe bem bacana. Continuando aqui, vou voltar para a aba de módulos. Vou pegar a ferramenta linha, vou clicar nessa linha aqui, ó. Vou criar uma linha, unindo aqui as duas partes. Tá vendo? Criei uma linha aqui nessa primeira linha que a gente fez a 600 da interseção, até essa daqui. Vou clicar com o botão direito e vou dividir. Eu vou dividir ela aqui em 3 segmentos para eu poder posicionar mais duas vistas, duas estruturas dessa aqui no meio. Vou selecionar esse segmento no meio e deletar. Posso pegar essa daqui, ferramenta mover. No final dessa linha que eu criei, clico Ctrl para tirar uma cópia. Mesma coisa até essa daqui. Aqui já vai ser toda a parte estrutural que eu vou ter para esse painel. Vou selecionar essa, deletar. Deletar. Eu vou selecionar primeiramente essa estrutura. Vou ocultar ela um pouco. Vou pegar esse painel e fazer uma cópia dele aqui para o lado. Eu vou fazer toda uma estrutura para essa parte de cima e depois uma outra estrutura para a parte de baixo. Começando aqui pela parte de baixo, pegar a ferramenta escala, vou reduzir ele até essa linha de 1 metro e esticar ele até aqui. Vou alterar o sentido do veio e aplicar.
Como esse material é um material que não tem textura, não tem um sentido de V específico, eu posso rotacionar ele para que aquela mensagem de erro que estava aparecendo aqui, ó, sentido do V, estava em vertical, ele estava me dizendo que a largura, no caso, estava a largura está 2,354. Se eu seguir a orientação do veio vertical, a largura máxima que a gente tem de uma chapa é 1850. Então essa peça seria invalidada na hora que gerasse para o CortCloud. Como esse material, eu sei que ele é um material que não tem sentido de V específico, eu posso alterar aqui para o sentido do V horizontal e aplicar, que agora a largura, vai ficar um pouco confuso, mas a largura passa a ser a altura da chapa física e a altura que está aqui passa a ser a largura da chapa física, certo? Então, a altura de uma chapa física é 2.750 e a largura 1.850. Vou pegar a ferramenta Mover, vou tirar uma cópia dessa estrutura, também aqui para cima. Vou reduzir aqui a altura dele para essa linha de referência que eu criei aqui, ó. Beleza. Então aqui a gente já tem, eu vou dar um Alt W para reexibir. Ok, pessoal, já posicionamos aqui a vista. Agora o que a gente vai fazer é representar esse ripado aqui na parte de baixo. Agora, diferentemente desses conjuntos que a gente fez utilizando aqui placas para painéis, eu vou fazer cada sarrafo avulso, para vocês entenderem uma coisa. Nesses placas para painéis, ele vai gerar fita de borda nos 4 lados dessa peça, ou seja, nos 4 lados desse sarrafo. E eu não consigo dizer quais são apenas os lados que receberão fita. Eu vou vir aqui na categoria agora de tamponamento, e eu tenho aqui algumas peças que sim, eu consigo dizer para o sistema qual lados que vão ou não receber fita de borda. Okay? Então vou selecionar essa parte aqui. Vou pegar a fita métrica e vou iniciar aqui um espaçamento de 15 mm. Por quê? Agora, como a gente vai fazer peças avulsas, eu tenho que calcular aqui exatamente quantos segmentos vão ter, quantos sarrafos vão ser utilizados. Vou pegar a ferramenta lápis e vou passar o mouse em cima, ó, da linha. Vocês vão perceber que vai ficar um quadradinho vermelho. Eu dou um clique para iniciar ela, travo seta para a esquerda para desenhar essa linha somente no sentido do eixo verde e levo aqui até o final dessa parte. Vou selecionar ele e agora eu preciso dividir essa linha em alguns segmentos para me calcular de maneira exata qual vai ser a quantidade de segmentos. Selecionei ele, vou clicar com o botão direito, vou vir em dividir. Está com 25 segmentos de 94, 27 segmentos de 87. Beleza, essa é a quantidade que eu preciso. Vou selecionar agora aqui o segundo segmento e deletar. Esses demais aqui eu posso selecionar todos também e deletar. O que me importa agora é essa referência. Vou criar uma linha até o final desse segmento e uma outra linha recuando 15. Certo? Fiz isso. Agora vou vir aqui na peça, vou vir em peças avulsas, vou colocar aqui esse pinazo, certo? Vou selecionar esse conjunto aqui, deixa eu ver se o pinazo ele me permite aplicar fita de borda somente nos 2 lados menores, ele tem engrossado, tá, ele não tem essa opção, vou deletar ele, selecionar aqui novamente. Vou voltar para a categoria de tamponamento. Vista, vou pegar aqui a vista horizontal. Vista vertical eu sei que ela não me permite aplicar fita de borda nos 2 lados, nas 2 partes mais altas. O que eu vou fazer aqui é usar essa vista horizontal, que eu sei que dá certo. Vou posicionar aqui ao fundo. E a gente vai precisar só rotacionar ela, para ficar mais fácil de configurar. Vou pegar a ferramenta Mover, melhor, rotar 90 graus. Beleza, o que eu vou fazer agora é pegar a ferramenta Mover e posicionar aqui nessa linha que a gente fez aqui de referência. Certo? Vou sair da visão de raio-x e agora com a ferramenta Escala
eu vou ajustar para dentro dessa segunda linha aqui e nessa parte. Beleza? Então aqui já está ajustado tudo. Vou pegar, abrir as opções do componente e aqui eu vou dizer quais são os lados. Lembra que é uma vista horizontal, a gente rotacionou ele, então consequentemente as referências vão se mudar. Ok? O que seria a altura é essas duas partes menores, porque a gente está usando uma vista horizontal. E o que seria o comprimento são essas duas partes maiores. Então aqui está me dizendo, lado fitado na altura, dois lados, eu vou dizer nenhum. Lados fitados no comprimento, dois lados, então esse permanece. Vou vir aqui no material e vou alterar o grafito também. A fita, grafito. Antes deixa eu aplicar aqui. Beleza? Vocês vão perceber que vai aplicar fita de borda somente nesses dois lados maiores. Os lados menor, que é referente à altura, como é uma vista horizontal, eu já disse, a gente rotacionou, ele não vai receber fita de borda. Feito isso, eu vou pegar aqui e fazer cópias. Eram 27 segmentos, então eu preciso fazer 26 cópias. Dei uma cópia, eu vou digitar agora no meu teclado 26x e apertar Enter. Ele vai processar essa informação e vai tirar 26 cópias desse mesmo sarrafo aqui, nesse mesmo sentido. Pegando daqui, mantendo esse espaçamento, jogando essas 26 cópias para os outros lados. E ele vai processar aqui um pouco, como eu disse, é a mesma questão lá do Ctrl Z. Essa operação vai demorar alguns segundos para ser executada, porque ele está analisando toda a informação que está sendo copiada, questão de material, tamanho e assim por diante. Isso demora por se tratar de uma ferramenta online. Ok? Ele finalizou aqui o processo. Vou olhar aqui, ó. Ele concluiu perfeitamente. Se eu vim aqui e medir esse espaçamento, vai estar com os mesmos 15 milímetros de espaçamento que a gente deixou lá no início. Ou seja, eu calculei sem calcular, digamos assim. Calculei sem uma calculadora e cheguei no resultado preciso, criando a linha, dividindo ela em segmentos iguais e fazendo cópias desses elementos. Beleza? O que eu vou fazer agora? Vou minimizar aqui o Hello Mob, vou fechar a janela de opções. Vou selecionar esses conjuntos aqui, ó. Aperto o Shift no meu teclado, vou selecionando um a um com o Shift apertado. Selecionei. Agora eu vou pegar a ferramenta Mover por essa vértice aqui do painel de 6 que a gente colocou, apertar o Ctrl e levar até essa parte aqui. Vocês já percebem a diferença. Ó. Esse é um conjunto, ele aplica a fita de borda nos 4 lados. Esse daqui, como é uma vista, a gente está usando ela, apliquei fita de borda somente nos 2 lados. Provavelmente na hora que eu gerar a lista de peça, esse conjunto aqui, eu vou ter que remover a fita de borda desse topo. Okay? Agora, com todos os sarrafos selecionados, vou apertar a ferramenta Escala. Vou aproximar aqui na parte do meio e pegar essa escala central. Vocês vão perceber que tem 3 pontos de escala. Essa central ela vai ajustar a altura e vai manter a proporção da largura e da espessura desse sarrafo. Dou um clique. E levo isso até essa linha de referência aqui que a gente fez. Dou outro clique. Ele vai finalizar aqui o processamento. E beleza. Aqui a gente já tem parte da estrutura ripado já posicionada. Vocês perceberam que ficou um vão aqui no centro? O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui no Hello Mob, na aba de módulos, vou selecionar essa primeira vista. Na verdade, eu vou selecionar esse painel aqui de trás. Ó. Vou vir na categoria de painéis. E aqui eu tenho painel com ranhuras ou aplique. Eu vou inserir esse conjunto aqui.
ao fundo dessa vista. Vocês vão ver que ele já vai posicionar exatamente no lugar que eu quero. Certo? Ele criou aqui um painel com ranhuras ou aplique. Vocês vão perceber que ele tem aqui uma estrutura, ele vai sair um pouco para frente. Já vou vir aqui nos materiais e vou mudar esse material. Eu quero o corpo branco normal, branco texturizado. E as frentes eu vou usar o branco cristalo. Não está habilitado. Vou colocar um branco normal também, só para caráter de representação. E a fita também branco. Beleza, aqui já é o suficiente. Diferentemente dos outros conjuntos de painel, ele vai trazer a informação da fita de engrosso, mas ele não vai aplicar essa fita de engrosso aqui no projeto. É apenas alguma falha aqui na construção desse conjunto do painel. Agora com a ferramenta escala, vou ajustar a altura dele para que fique dentro desse espaçamento. E vou ajustar a largura dele para que fique até nesse espaçamento também. Ok? Então aqui a gente já não consegue ver mais nada das estruturas que a gente tinha aparecendo, certo? Já está todo um sarrafo, o painel criado com sarrafos. E agora eu vou selecionar ele e vou mudar algumas informações. Por exemplo, a primeira coisa que eu vou mudar aqui é a largura do friso. Vou colocar para 30 mm. Sentido do veio, vou manter assim por enquanto. E tipos de ranhura. Aqui a gente tem uma lista com várias opções. Desde uma ranhura horizontal até 5 ranhuras horizontais. Máximo de ranhuras possíveis. Eu vou dar aqui para vocês verem o que acontece. Eu vou fazer aqui o máximo de ranhura que o sistema consegue calcular. E aplicar fita de borda nos 4 lados. Eu tenho aqui 9 apliques, que ele vai dividir esse espaço aqui em 4 apliques, em 4 pedaços. Eu tenho 6 apliques em coluna, que é uma opção bem legal também. Mas a opção que eu quero usar aqui com vocês é essa opção aqui, de 9 apliques meio mais largo. E aplicar. Vou voltar aqui para 10 mm. E aqui a gente já tem uma representação do painel. Mas mesmo assim acho que não ficou muito legal. Eu vou fazer de outra maneira. Vou colocar aqui que eu não quero painel avulso. No caso seria sem essas frentes. Eu quero sim. E aplicar. Ele vai deixar a estrutura sem essa frente que a gente colocou. Essas frentes agora eu vou fazer avulsa usando painel. Simplesmente o painel, mas antes disso eu vou criar aqui linhas para me orientar. Vou criar uma linha, deixa eu pegar aqui exatamente nessa aresta. Vou criar uma linha a 150 mm, vou dar um espaçamento de 15, mesma coisa, uma linha a 150, mais um espaçamento de 15, uma outra 150, mais outro de 15. E vocês já estão percebendo o que eu quero fazer, né? Vou criar uma outra aqui a 150, mais um espaçamento de 15. Beleza. Aqui eu quero fazer o painel dessa maneira. Serão apliques, diferentemente do que era possível fazer com o que estava disponível aqui. Eu vou fazer usando agora painéis avulsos. Vou vir aqui na categoria de painéis. Vou manter esse painel selecionado. Posso fechar aqui. Vou inserir no projeto painel avulso vertical. Posicionar aqui uma referência à frente aqui sobre ele. Está no projeto. Já vou alterar o material aqui para o mesmo branco que eu estou usando. Vocês estão vendo aqui o painel ele não traz informação de fita de borda, porque eu não defini nas opções dele se eu quero ou não com fita. Nesse caso eu vou abrir aqui as opções e eu tenho lados fitados na altura. A princípio está como não, eu vou dizer que eu quero os dois lados.
Lados fitados no topo, também os dois lados. Eu poderia optar se eu quero somente em cima, somente embaixo, e assim por diante. Esse primeiro painel aqui eu sei que vai ter 15 por 15, 150 por 150. Então eu já posso aplicar esse tamanho nele. Vou escolher a fita de borda aqui também. Já pintou ali para mim no projeto. E agora eu vou posicionar ele aqui corretamente. Posicionei. Já vou tirar uma cópia desse aplique para esse lado. Vou selecionar esses dois e fazer uma cópia aqui para a parte de baixo. Posicionei. Agora, pegar, selecionar somente esse. Melhor, selecionar esse daqui também. Pegar a ferramenta mover. Tirar uma cópia, posicionar aqui. Com os dois selecionados, eu vou habilitar a ferramenta escala. Novamente eu vou pegar esse ponto aqui do meio e vou levar até essa linha. Vou selecionar esses dois, pegar a ferramenta mover, levar até essa outra linha com espaçamento. Habilitar a ferramenta escala novamente, pegar o ponto do meio. Ó. Aqui fica bem claro aquela questão que eu tinha falado para pegar no meio para ajustar somente o comprimento. Se eu pego nas outras extremidades, ele vai ajustar diferentemente do que a gente precisa. Então vou pegar essa referência do meio. Vocês estão vendo que está aumentando o painel ali. E vou levar até essa outra linha. E agora para finalizar, vocês perceberam que ele dividiu aqui o painel. Vou abrir as opções e vou colocar a largura máxima aqui, o comprimento máximo da chapa. Como esse é um material que não tem um sentido de V específico, vou colocar aqui 2.700 e aplicar. Ele vai remover aquela emenda para mim. Vou selecionar apenas um desse, fazer uma cópia para a parte interna agora desse painel. E agora com a ferramenta escala vou ajustar também. Levando até essa linha. Beleza? Então aqui a gente tem parte do painel, a estrutura ripada, todo o conjunto, o painel avulso já posicionado aqui no projeto.